E Dorival Júnior resolveu reclamar do planejamento do Corinthians para 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa história e fala também sobre um boi na linha envolvendo o São Paulo. E Lucas Beltrán vai ou não virar reforço do Flamengo para a próxima temporada? Falo também sobre o novo Vitor Reis no Palmeiras, pedido de demissão no Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças, uma parceria entre Cruzeiro e Grêmio e detalhes do acordo entre Vasco e Botafogo para a cessão do Nilton Santos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A partir das 8 horas dessa terça-feira, 8 da noite, começa o sorteio do Campeonato Paulista de 2026 e eu estarei reagindo aos acontecimentos no sorteio, na transmissão que acontece na Lusa TV. Se você quiser assistir, é só procurar por Lusa TV aqui no YouTube. Combinado? Bora falar sobre Oscar, um atacante do São Paulo que já teve 5 lesões ao longo da temporada, passou por exames de rotina junto dos jogadores do São Paulo no planejamento para 2026, quando se detectou alterações cardiológicas. O Oscar foi levado a um hospital em caráter de urgência, está bem, clinicamente estável, mas segue em observação. Bora falar também sobre James Rodrigues, meio atacante que passou pelo São Paulo sem nenhum destaque, ele está de saída do León. O contrato com o time mexicano se encerra em dezembro e o León já deixou bem claro que não pretende renovar contrato, até por conta da Copa do Mundo de 2026. O meio atacante colombiano procura um clube, caberia no seu time do coração. Na passagem pelo León na atual temporada, 14 jogos, 3 gols e 3 assistências. Bora falar agora sobre o acordo entre Vasco e Botafogo para o empréstimo, para a cessão temporária do Nilton Santos. Você sabe que o Vasco vai submeter São Januário é uma importante reforma, que pode durar até 3 anos. Até por isso, dirigentes do Vasco e do Botafogo assinaram um contrato de intenções para que o Nilton Santos esteja à disposição do Vasco pelas próximas 3 temporadas. Existem algumas condições. A primeira e principal delas, o aluguel por partida será de R$250 mil, valor bastante justo. Importante contar também que o Nilton Santos passa a ficar à disposição do Vasco a partir do primeiro semestre de 2026, não há uma data definida para o início das obras em São Januário. Para completar, a disponibilidade do estádio para o Vasco vai estar condicionada à prioridade do calendário para jogos do Botafogo e também para a realização de shows. O Nilton Santos é hoje um dos principais palcos de shows e eventos musicais no Rio de Janeiro. Grande problema, na minha visão, em relação ao Vasco no Nilton Santos é o gramado sintético, entre outros. Felipe Coutinho, grande craque do Vasco, não é muito fã do gramado sintético, mesmo se aplica a Verratti, entre outros jogadores. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para opinar sobre o tema. É bacana? É legal? O Vasco fez bem de fechar com o Nilton Santos ou deveria procurar um outro estádio? Saideira sobre o Cruz Maltino, o Benfica cobra 4,5 milhões de euros na FIFA do Vasco em relação à venda de João Vitor, zagueiro que havia sido negociado, ficou faltando uma parte de 3 milhões de euros, o Vasco também não conseguiu fazer o pagamento de um bônus e a tendência é que a FIFA condene o Vasco num futuro não tão distante. Bora falar sobre uma bomba no Galo. Nessa terça-feira, o Atlético anunciou que Bruno Mussi, CEO do Atlético desde 2022, está de saída. Ele fica só até 31 de dezembro, notícia que pegou a todos de surpresa, especialmente porque o Atlético está a poucos dias da principal partida da temporada. Em 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai, o Galo enfrenta o Lanús, valendo o título da Sul-Americana. O Atlético deixou vazar que foi o Bruno quem pediu demissão, muito cansado de todas as pressões. Dá para contar que na metade do ano, no auge daquele episódio de cobranças de atletas em relação a salários atrasados, o Bruno ficou muito desgastado, porque os acionistas do Galo, incontentes com a gestão do funcionário, o Bruno sendo cobrado de todos os lados por atletas, empresários, entre outros, e no meio desse tiroteio houve um desgaste real. Partida contra o Bucaramanga também pegou bastante mal. Há quem garanta que Rafael Menin, um dos acionistas do Galo e filho do Rubens Menin, também não tem a melhor das relações com o Bruno Mussi. Essa informação não foi confirmada por nenhuma das partes. O que eu consegui ouvir é que o Bruno é super querido pelas pessoas mais próximas, alguém que chega ao Atlético primeiro para tocar as obras da Arena MRV. Em 2022 ele se torna o CEO do clube. E o Galo vai precisar buscar um novo homem forte, não só do futebol, mas de toda a estrutura do Atlético para 2026.
que você pensa sobre a notícia? Gosta da saída do Bruno? Quem você indicaria? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre uma parceria entre Cruzeiro e Grêmio, que nasce da relação boa entre Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e Celso Rigo, um dos principais investidores do Grêmio nos últimos tempos e apoiador declarado de Odorico Roman, que se tornou no último sábado presidente do Grêmio. O Pedro e o Celso conversaram longamente e chegaram à conclusão de que os clubes poderiam formar uma parceria de ajuda mútua. Dessa parceria vai abranger uma série de coisas, incluindo o empréstimo de atletas que não têm sido utilizados. E há um exemplo muito claro de que essa coisa pode funcionar bem. O Marlon, que perdeu espaço no Cruzeiro, embora tivesse sido titular nas últimas temporadas, foi emprestado ao Grêmio. Performou muito bem, acabou comprado, e o Cruzeiro permitiu que o Marlon estivesse em campo no confronto entre os times, mesmo ainda sem o pagamento do Grêmio referente à compra que vai acontecer nos próximos dias. A ideia é que outros jogadores que não estão sendo aproveitados no Grêmio ou no Cruzeiro sejam cedidos por empréstimo para terem a oportunidade, a partir dessa relação bacana entre os homens que comandam o departamento de futebol dos clubes, para que esses jogadores possam ter mais oportunidades e surjam bons negócios para a dupla. Bora falar agora sobre o Flamengo e Lucas Beltrán. Atacante argentino de 24 anos de idade, vai ou não ser contratado pelo Flamengo? O rubro-negro tentou comprá-lo da Fiorentina na metade do ano. Na oportunidade não houve acordo, Fiorentina preferiria permanecer com o atleta na Europa e o Beltrán foi emprestado ao Valência. E dá para dizer que esse empréstimo até aqui não funcionou. Foram 9 partidas como jogador do time espanhol, sendo 4 como titular e 5 como reserva. Nenhum gol marcado e nenhuma assistência, números bem ruins para alguém que chegou com moral. Atleta comprado do River Plate na temporada passada por 12 milhões de euros e emprestado ao Valência por 1 milhão de euros. Dá para garantir que o Flamengo segue monitorando de perto os passos do Beltrán, e a ideia é formalizar uma proposta nos próximos dias para contratar o Beltrán em 1º de janeiro, ainda que exista a necessidade de uma compensação ao Valência, que gastou 1 milhão de euros pelo empréstimo de uma temporada, ou seja, até junho de 2026. O Beltrán, no primeiro momento, quando o Flamengo procurou em julho, relutou com a ideia de voltar ao futebol brasileiro. Ele queria tentar mais um pouco antes de retornar à América do Sul, mas sem sucesso na Fiorentina e sem sucesso também no Valência, existe uma interpretação dentro do Fla de que o negócio pode ser um pouco mais simples a partir de janeiro. Só para completar, registrar também que antes de ser vendido pelo River Plate à Fiorentina, o Beltrán tinha números bem legais com a camisa do River. 35 jogos, 17 gols e 4 assistências, atleta com passagens pela seleção de base da Argentina e um centroavante com as características que o Felipe Luiz gosta. O cara mais móvel, que até faz a função de referência do pivô, mas também sabe sair da área e se comportar muito bem vestindo a camisa do seu clube. Hora de falar sobre o Palmeiras, que aposta que a chegada de um zagueiro da Costa do Marfim pode se transformar em um baita negócio a curto e médio prazo. Há quem garanta que Koné, zagueiro recém-comprado de um time chamado GEK, o JEK FC da Costa do Marfim, que esse menino pode se transformar no novo Vitor Reis. Para quem não pegou a referência, o Vitor Reis, atleta da base do Palmeiras, zagueiro vendido por Manchester City por 32 milhões de euros. Palmeiras investiu 350 mil euros para a contratação do atleta. Há a possibilidade de mais pagamento de 1 milhão e 100 mil euros se algumas metas forem batidas ou se o Palmeiras quiser adquirir um percentual maior do Koné. Atleta que já era monitorado de perto por Barcelona, Chelsea e Arsenal. O jogador veio num período de experiência na metade do ano, deixou excelente impressão no João Paulo Sampaio e companhia, e a compra se deu antes mesmo de dezembro, com medo do Palmeiras de aparecerem outros gigantes do futebol europeu dispostos a comprá-lo. Só para completar em relação ao Koné, ele só pode ser utilizado pelo Palmeiras a partir de janeiro. A ideia é que ele estreie no time sub-20 e passe a jogar no time principal ao longo da próxima temporada. Tudo para que essa adaptação ao futebol nacional aconteça o mais rápido possível e que o Palmeiras possa primeiro utilizar um zagueiro que é muito diferente e depois garantir bastante grana numa transferência internacional. Hora de falar sobre o São Paulo tem boi na linha. Todo dia vocês me perguntam, Nicola, e o Diego Fernandes, esse empresário que se declarou São Paulino e disposto a colocar R$1 bilhão no São Paulo? Essa história existe, é real?
São Paulo imagina que ele possa ser parceiro. Durante o final de semana, o Diego Fernandes ganhou mais alguns minutos de fama, levando camisas do São Paulo ao GP do Brasil de Fórmula 1 e entregando para alguns pilotos. Essas fotos viralizaram. Vi, inclusive, vários torcedores do São Paulo empolgados com a ideia de ter o Diego Fernandes como um dos dirigentes do Tricolor. Essa chance inexiste. O São Paulo não acredita na possibilidade de o Diego aportar R$1 bilhão, como foi especulado. A ideia de transformar o São Paulo numa SAF está completamente descartada. O Tricolor não conseguiria essa aprovação dentro dos órgãos internos, Conselho Deliberativo, entre outros. E mais, gente da atual administração entende que o Diego Fernandes está só em busca de alguns minutos de fama. Ele quer fazer o nome dele às custas do São Paulo, seu time do coração. E mais, existe a convicção no Tricolor de que o Diego Fernandes está trabalhando para virar famoso e quem sabe se juntar à oposição na próxima eleição marcada para dezembro de 26. Você sabe, o Júlio Casares, o atual presidente, não vai poder concorrer e deve indicar ou o Vinícius Pinotti ou o Márcio Carlo Magno para sucedê-lo em eleição que vai acontecer. Primeiro no Conselho Deliberativo, depois entre os sócios. Ou melhor, primeiro entre os sócios, depois no Conselho Deliberativo. Só para completar, se você não conhece o Diego Fernandes, ele era muito desconhecido do cenário do futebol brasileiro e ganhou alguma notoriedade ao se transformar no empresário que negociou em nome da CBF a chegada de Carlo Ancelotti à CBF. Quero arrematar sobre o São Paulo para contar uma curiosidade. O Tricolor não marca um gol de falta há 903 dias. Desde 25 de maio de 2023. O autor da façanha, Wellington Rato, em jogo contra o Porto Cabelo na Sul-Americana, informação trazida pelo GE. Para falar agora sobre o Corinthians, Dorival Júnior reclamou do planejamento do Timão para a próxima temporada. Na visão do técnico, o Corinthians está atrasado em relação à concorrência. Dá uma olhada na declaração, abre aspas, estamos com o nosso planejamento um pouco atrasado em relação a muitas equipes. Posicionamos a diretoria do clube que precisamos acelerar para estar com decisões tomadas e nomes preparados para diminuir a diferença do Corinthians em relação aos demais. É importante dizer que o Dorival teme que o Corinthians não contrate jogadores, tudo por causa daquela questão envolvendo o Transferban. Hoje o Timão já tem 2 condenações contra si e precisa alcançar 85 milhões de reais. É natural que outras 4 condenações que já aconteceram na FIFA e serão confirmadas em breve na Corte Arbitral do Esporte aumentem a pendência do Corinthians em até 125 milhões de reais. Pois bem, declaração do Dorival sobre a chance de não chegarem reforços. Nós temos de ter consciência de que isso pode acontecer. Por isso, minha preocupação é preparar o máximo possível esses garotos que estão aí. Não seria o ideal nem o correto, mas é o caminho que temos, diz o Dorival, falando especificamente, por exemplo, sobre o Dieguinho, que foi titular na última partida do Corinthians, derrota por 1-0 para o Ceará. O atacante deixou excelente impressão. Guinegão, entre vários outros, também já ganharam muitos minutos ao longo da temporada. Só para completar, em relação ao Corinthians, semana de folga por conta da data FIFA, Timão que perdeu as 2 últimas partidas e despencou para o 13º lugar no Campeonato Brasileiro. É só importante lembrar que, apesar de já estar falando sobre o planejamento, o Dorival precisa do título da Copa do Brasil, sob o risco de ser demitido, dispensado pelo presidente Osmar Stabile. E você, gostaria de ter o Dorival em 2026 ou o ciclo já acabou? Use espaço para comentário, só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!